Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lirian Silva e a dica de hoje é como a gente faz esse barradinho, essa faixa criativa para enriquecimento do nosso trabalho artesanal. Vou mostrar como faz a faixinha e na sequência como pinta o copo de leite. Eu tô aqui com um pano que eu já coloquei na tábua. Aí você pega uma régua e mede na parte de baixo aqui, eu deixei 8 centímetros. Aí eu vim e marquei com o lápis. Vim do outro lado, marquei também os 8 centímetros com o lápis, para eu colocar a primeira fita crepe. Faça a colocação dessa fita crepe na marcação para baixo, não é para cima, na linha que eu deixei marcando ali. Fixo o primeiro pedaço da fita crepe. Venho aqui e meço 13 centímetros nessa parte aqui. Eu meço 13 centímetros, que é a largura que vai ficar a minha barrinha. Meço do outro lado, faço um tracinho pequenininho e venho novamente com a fita crepe e coloco bem em cima do tracinho, para fazer a minha barrinha criativa. Em seguida, eu pego mais um pedaço de fita crepe e coloco nas laterais, bem rente na costura, bem em cima da costura da bainha do pano de prato. Para ficar um trabalho bem bonito. Fixo bem para que a tinta não entre por baixo. Do outro lado a mesma coisa. Coloco bem em cima da costura da bainha. Faço a fixação dessa fita crepe. Na sequência, eu pego o meu risco. Nesse caso, eu tô fazendo o copo de leite. Coloco o meu carbono. Coloco o meu risco dentro dessa barrinha criativa. Vejo se vai ficar os dois lados iguais para eu tirar o meu risco. Vou pausar um minutinho, vou tirar o risco e já volto na sequência. Prontinho, fiz a transferência do risco. E na sequência, eu vou iniciar a barrinha criativa. No meu caso, eu vou utilizar a cor cerâmica, em seguida rústico, e depois no stencil eu vou usar cobre. Umedeço o pincel, pituar, tiro o excesso na bandejinha e venho esfumaçando as laterais. Eu dou uma reforçadinha, deixo assim nesse formato, fazendo uma quininha. E em volta de todo o meu trabalho, eu vou por cima da fita crepe, em movimentos circulares, para deixar moldada a partezinha de cima, que vai definir a faixinha criativa, ou barradinho criativo também, como a gente preferir chamar. Venho do outro lado, deixo também uma quininha ali, desço fazendo movimentos circulares, faço mais uma quininha nessa parte e na sequência volto fazendo movimentos circulares por cima da fita crepe. A fita crepe é essencial nesse trabalho, porque é ela que vai nos garantir que fique reto
e que não saia para outra parte. Facilita bastante o nosso trabalho, dá para fazer coisas incríveis com a utilização da fita crepe. Deixo aqui também uma quininha, continuo em movimentos circulares. E assim eu deixo demarcado aonde vai ser a faixinha criativa do meu pano de prato. Essa dica é interessante porque esse risco é pequeno e simples, mas com a colocação dessa faixinha criativa, vai dar um resultado incrível no final do nosso trabalho. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho da tinta de cor rústico, vou retirar o excesso na minha bandejinha e vou vir nessas quininhas aqui, vou reforçar, vou descer agora em movimentos de vai e vem, reforço em movimento circular nas quininhas, por cima do cerâmica, e em movimentos de vai e vem por cima da fita crepe, eu vou passar suavemente em volta de todo o meu trabalho. Sempre reforçando o esfumaçado nas quininhas, para reforçar essa sombra das quinas, das laterais. Mais um pouquinho da tinta, tiro o excesso. Reforço nos cantinhos, movimento de vai e vem nas partes retas, em todo o meu trabalho, definindo ainda mais, delimitando aqui o espaço da faixa criativa. Primeira etapa do nosso trabalho pronta. Eu escolhi esse stencil, eu achei ele muito bonito. Vou colocar, eu vou estar fazendo esse stencil agora, antes de pintar o desenho. Por que que eu vou fazer dessa forma? Porque depois eu venho com a pintura do desenho e o desenho se destaca por cima desse trabalho que está sendo feito por baixo. É essa a razão. Em alguns momentos a gente utiliza o stencil após a pintura, mas nesse caso eu vou estar usando antes de estar realizando a pintura. Isso, vem aqui. Coloco uma fita crepe para me dar uma fixação melhor. Com a tinta cobre agora, e com muito cuidado para não passar por cima do meu risco que está por baixo, sempre atenta, eu vou fazer a retirada do desenho do stencil. Movimentos circulares, não precisa apertar muito para ficar muito marcado. A gente quer um trabalho bem suave, para que o copo de leite depois ele se destaque acima de todo esse trabalho que está sendo feito por baixo. Com cuidado, parte aqui, ó, onde tem o risco, eu sempre ergo um pouquinho para ver como que tá ficando. E com calma, eu faço a transferência dessas molduras do stencil aonde eu quero colocar. A gente finaliza a retirada desse stencil e após fazer todo o trabalho, vamos retirar a fita crepe. Nossa faixa criativa está pronta para iniciar a pintura do copo de leite. Na sequência, eu vou continuar o trabalho com a pintura do copo de leite, iniciando pela folha, com a tinta de cor verde folha.
Faço o preenchimento. Sempre lembrando que o preenchimento tem que ser feito muito bem feito, com bastante tinta, para não ficar espaços vazios, aqueles buraquinhos que fica feio na pintura. É sempre importante fazer um preenchimento de qualidade. Fiz o preenchimento da folha, vou iluminar o centro da folha com a cor marfim. Coloco a tinta e puxo para cima, para os lados, acompanhando o sentido da minha folha. Ilumino um pouquinho nessa parte de baixo, que também faz parte da folha. Na sequência, com a tinta verde pinheiro, eu faço a definição dessa folha. Faço o contorno e puxo a tinta para dentro, deixando o contorno na beiradinha, preservando a tinta da beirada. Aí eu vou puxando para dentro, fazendo esse esfumaçado. Se necessário, pego mais um pouquinho e vou puxando pro centro da folha. Nessa etapa, já vou deixando essas nervurinhas prontas, puxando pro centro da folha. Espalhando bem esse esfumaçado para não ficar manchado. Vou deixando as nervurinhas. Desse lado já tá pronto. Vou pro outro lado. Mesma coisa. Faço primeiramente o contorno e na sequência venho puxando. Puxo, pego mais um pouquinho. E venho com um pouquinho e puxo a nervurinha dela pra dentro. Feito isso, faço o corte. Primeira folha pronta, vou fazer o preenchimento da outra definição e volto com o copo de leite. Na sequência, vamos fazer o copo de leite. Preenchimento com tinta branca.
e definição com verde musgo. Lembrando sempre também que a tinta de cor branca eu costumo dissolver com um pouquinho de incolor. Eu já deixo tudo preparado no vidrinho, porque eu uso bastante. Eu prefiro assim, porque eu acho que a tinta de cor branca seca muito rápido e acaba atrapalhando a gente colocar a segunda cor por cima para fazer o sombreado. Mas isso é a critério de cada um. Eu me identifico dessa forma. Outras pessoas não, mas eu me acostumei assim. Então eu acho mais prático. Eu sempre, quando compro, já tempero um pouquinho e deixo pronto. Na sequência, com a tinta de cor verde musgo, vou fazer a definição do meu copo de leite. Venho pela parte de baixo, já para deixar definida essa parte do copo. Definida essa primeira parte, venho para a parte aqui do miolinho. Esfumaço para cima, sempre respeitando o sentido do outro lado. A tinta do lado de cima do pincel. Faço esfumaçado para cima. E agora, em volta de todo o copo de leite, o contorno e a definição. Tinta sempre do lado de cima do pincel. Observe. Reforçando as voltinhas. Depois do contorno já pronto.
Do lado de baixo a mesma coisa. Defini meu copo de leite. Venho com a tinta de cor amarelo ouro. Faço o preenchimento do pistilo. Com a cor caramelo, faço um leve contorninho. Um leve sombreado. Com a tinta branca, deixo uma luz. E agora, com uma esquinha de tinta de cor verde, eu reforço a definição da parte de baixo aqui. Deixando o meu trabalho ainda mais bonito. Feito o primeiro copo de leite, vou fazer o preenchimento do segundo e voltar para o resultado final. Feito os 2 copos de leite, agora eu venho para o acabamento final com verde pinheiro. Eu puxo alguns galinhos. Com a tinta verde country, eu venho com batidinhas. Com a tinta verde glacial, venho também com batidinhas. Um toquezinho de branco. Para iluminar. E com uma estequinha, ou com o pinta-bolinhas, ou com o cabinho do pincel,
algumas batidinhas aleatórias de amarelo. E assim é finalizada a pintura do copo de leite. Vou mostrar direitinho para ver como ficou o resultado. Só um minutinho. E assim fica a arte final do copo de leite com a faixinha criativa. Vou mostrar para vocês também um outro que eu tenho aqui, como fica sem a faixinha criativa. Fica muito bonito também, porém a faixinha ela dá um destaque especial no nosso trabalho. Espero que tenham gostado dessa dica. Quem gostou, curte, compartilha. E se ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.